a mando do governador, estavam infiltrados nesse reduto. Isso, para mim, é fantástico, né? Então, a minha dissertação partiu disso, né? Primeiramente, foi desconstruir a ideia de um homem pobre livre ligado a bando. Não apenas homens pobres livres, nós tínhamos também pessoas de diversas procedências sociais e de diversas procedências econômicas. Então, nós temos, assim, uma pessoa que pode ser um homem pobre livre, mas os principais do bando não eram, pelo simples fato deles terem escravos, né? E, obviamente, a partir de documentos que eu encontrei, onde oficiais a mando do governador visitavam o reduto, né, constantemente. Enfim, essas seriam as minhas hipóteses centrais. Aliás, eu estou pensando com o tempo, escrever artigo aí, alguma coisa, melhor essa questão dos redutos, né, que é um fenômeno exemplar em Minas Gerais, né. Mas aí você deve estar perguntando, mas isso é Rio? Bem, sim e não, né? Porque essa região de Santa Clara ali era uma área de fronteira, né? De fronteira entre Minas e Rio de Janeiro. Então seria os sertões de Minas e Rio, podemos dizer assim, né? Uma área de indefinição jurisdicional. Não se sabia ao fato se era Minas, se era de Minas ou se era do Rio. Por isso que quando houve toda uma discussão sobre quem que iria invadir o bando, Minas ou Rio, Rio ou Minas Gerais. Obviamente que houve um jogo de dissimulação, manipulação por parte do governador das Minas, dizendo que ali era Minas, que fazia parte de Minas. O vice-rei, Luiz Vasconcelos de Souza, dizia, não, isso aqui é Rio de Janeiro, né? Aí houve um show de horrores, né? A documentação sobre a discussão entre governador e vice-rei é fantástica, né? É fantástica. Ambos se acusando, ambos se degladiando com ofensas e, né? É bem interessante para entender até essa raiz política, né? Desse embate político que faz parte, né, da nossa cultura política brasileira, né? Que é algo estritamente de longa duração. Rodrigo, a sua exposição está sendo, eu estou observando, mas lendo a sua dissertação, eu encontrei um documento, acho que eu já, talvez até já tenha conversado com você, de um morador em 1763, requerendo uma greve para exploração aurífera e denunciando o Mão de Luva, o grupo do Mão de Luva. Então, essa data de 63 indica que o Mão de Luva já estava aqui antes de 63. Por outro lado, a data de expulsão do Mão de Luva dessa região, eu acho que poderia ser 84. Sabe por quê? Em 1786, há um documento da Igreja do Santíssimo Sacramento de Cantagalo informando que foi a data do início da construção da capela, que mais tarde seria a atual Igreja do Santíssimo Sacramento. Acho que 50 e tantos anos depois, ela foi reconstruída, mas eu penso que, dentro da sua teoria de quantos anos o Mão de Luva ficou aqui nas novas minas de Cantagalo, eu diria que poderia ser antes de 63, mas eu não tenho a data. Mas vamos supor que seja 60 e até 84, porque se a Sesmaria já existia em 86, porque as Sesmarias, como você mesmo escreve no livro, elas surgiram logo depois que o Mão de Luva saiu daqui. E no edital das Sesmarias estava incluído a construção de um templo, de uma igreja católica. Então, essa capela construída em 1786 já deve ser resultado da distribuição das Sesmarias, não digo todas, mas pelo menos as principais. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu tenho dúvida se eu estou certo
ou se eu raciocinei errado em torno dessas informações. Sim. Muito provavelmente, o bando já existia antes dos anos de 1760. Isso é um fato. Digo isso porque a primeira documentação que eu localizei falando desse bando é dessa data, né? Porém, isso não significa que o bando chegou ali nesse ano. Isso é óbvio. Provavelmente esse trânsito entre Minas e Rio de Janeiro, mais especificamente ali do que se chamava de Chocotó, né? Piranga, onde é a antiga vila de Guarapiranga, né? Já havia esse trânsito, né? Era comum haver esse trânsito de pessoas entre variadas localidades, capitanias, enfim, esse trânsito era bem, né, bem recorrente. E essa articulação do bando com pessoas dos sertões bravios, né, com toda certeza é um pouco anterior a essa data, sabe? É um pouco anterior. Esse sujeito a que você se refere, se não me engano, é o Maurício José de Portugal, que pediu a mercê para poder faiscar o. A princípio foi permitido, logo após foi essa benesse, digamos assim, né? Não foi aceita, né? Foi revogada, né? Provavelmente porque já havia indícios de que ali havia ouro. Então, o próprio vice-rei, já em contato, provavelmente, com o Conselho Ultramarino, decidiu vedar essa região. Fechar essa região é o que a professora Carla Anastasia denomina como áreas proibidas, né? Ou seja, fechou-se a região para qualquer forma de cismaria, exploração, contato, o que, de uma certa forma, foi um equívoco, né, por parte das autoridades, porque não se conhecia nada da região e, fechando a região, esse suposto saber sobre esses sertões, né, se reduziria basicamente aos índios, né, aos indígenas, né, aos indígenas. Sobre essa data de 1784, essa data marca a prisão de um do prisão não, foi o envio para Portugal, Lisboa, pela Inquisição de José Gomes. O sujeito que, né, ah, segundo consta, usava uma partícula consagrada, né? Então, ele foi denunciado, né, e foi enviado a Lisboa, e lá ele acabou dando maiores detalhes sobre o que poderia ser a localização do rancho, da residência principal, onde estava ali os principais do rancho. Não se sabe concretamente o fechamento desse processo. O que eu posso afirmar no momento é que o Mão de Luva foi também denunciado pela Inquisição, porque ele também estaria usando uma partícula consagrada, né? E essa partícula supostamente dava a ele poderes sobrenaturais, né? Dizia-se que ele conseguia perceber a aproximação das autoridades militares e conseguia, a partir disso, impedir qualquer aproximação, né? Enfim, isso faz parte dessa cultura tipicamente mestiça aqui no Brasil, né? E essa mistura dessa tradição mítico-religiosa europeia, né, indígena e africana. Porque essa questão da consagração não é apenas indígena e africana, é também europeia, né? Mas, enfim, ele não, a Inquisição não conseguiu colocar a mão no Monte Novo. E olha que o José Gomes deu detalhes de onde estava o rancho. Eles não conseguiram chegar lá. Bem, qual a conclusão que eu chego? Primeiramente, os sertões eram vastíssimos. Ninguém conhecia aqueles sertões. Ninguém sabia de nada com nada. Os únicos que sabiam eram os indígenas. E parte desses indígenas estavam aliados ao Monte Lobo. Né? E esses indígenas também eles julgavam com isso. Né? Eles eram protagonistas. Né?
eles resistiam negociando. Então, o que era mais lucrativo para eles, eles abraçavam. Naquele momento, os indígenas perceberam que se aliar ao Monte Luva era mais lucrativo do que entregar o Monte Luva às autoridades, digamos assim. Então, até porque era comum o Império Português tornar índios escravos, né? Já o Mão de Luva não teve essa característica. Ele trouxe os índios para o lado dele como parceiro do que ele fazia. Deveria haver trocas de produtos, de troca de minerais, eu não sei bem, mas deveria ter sido isso. Agora, na sua dissertação, como nos demais documentos sobre Mão de Luva, eu tenho algumas dúvidas que você talvez tenha pesquisado depois da sua dissertação, porque você é basicamente um pesquisador na área de história. Seria a origem do nome Mão de Luva. As histórias têm a lenda, né? Mas na parte prática, pelo menos na sua dissertação, eu não encontrei uma explicação para esse acessório que ele usava na mão direita. Aquela história que seria uma mão de pau, mas naquele tempo não tinha condições, me parece, para isso. Você tem alguma teoria para isso, pelo menos? Tá, vamos lá. Em relação aos indígenas, essa questão da escravidão, ela não era muito comum, porque havia uma política da coroa, do conselho, e não permitir essa forma de escravização, né? Tanto é que, com o Marquês de Pombal, os jesuítas foram expulsos do Brasil, né, do ultramar, né, das colônias.